Oi, gente, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre como eu lido com as birras dos meus filhos e como que eu me comporto diante disso e como que eu faço principalmente para não perder a paciência nesses momentos que eu sei que é bem difícil. Bom, gente, primeiro de tudo, sempre que meu filho tá tendo birra, tá tendo alguma crise, um dos meus filhos, a primeira coisa que eu tento pensar é: será que ele tá com sono? Será que ele tá com fome? Será que a fralda tá muito cheia? Ou será que às vezes ele quer ir no banheiro, né? Dependendo da idade que já vai no banheiro. Será que ele quer ir no banheiro? O que será que aconteceu? Então, a primeira coisa que eu faço é isso, é pensar nessas necessidades básicas, sabe? Porque às vezes o meu filho, ele tá ali só dando chilique porque ele tá com sono. Então, a solução é fazer de tudo para que ele durma. Ou então ele tá com fome. A solução é dar uma comida. Ou então ele tá com a fralda cheia. A solução é trocar a fralda, sabe? Ou quer ir no banheiro, né? A solução é levar no banheiro, sabe? E às vezes com essa simplicidade, assim, da coisa, simplesmente se resolve. Simplesmente a coisa flui. Mas, muitas vezes, não é nada disso. Muitas vezes é birra mesmo, porque eu falei não, porque ele quer uma coisa e eu falei que não para aquilo, e aí pronto, né? Vira um chilique ali e tudo mais. E aí, gente, como que eu faço para lidar com isso? Primeiro, eu sempre mantenho no meu pensamento que meus filhos são crianças. Em nenhum momento eu penso do tipo assim, ai, meu filho, ele tá me desafiando, ele tá sendo maquiavélico comigo, ele tá, sabe, bolando um plano pra desafiar a minha autoridade, por isso que ele tá se jogando no chão. Eu falei pra ele não pegar o copo amarelo e ele vai ficar lá chorando e vou deixar ele lá chorando. Eu nunca penso isso. O que que eu penso? Eu sou adulta da situação, o meu filho não tem o cérebro dele desenvolvido, isso é comprovado cientificamente, ele ainda não tem o cérebro dele desenvolvido, ele não sabe o que são emoções, ele não sabe gerenciar as próprias emoções, e para um adulto já é difícil, imagina uma criança. Ele não sabe gerenciar o que são emoções e eu sou adulta da situação, eu preciso ensiná-lo a gerenciar as suas emoções. Então, gente, o que eu faço objetivamente? O filho tá lá dando chilique. Depende de cada criança. Tem um filho meu que ele prefere, na verdade, meus dois filhos, eles preferem assim, que eu vá, converse com eles, assim, daquela coisa do toque, de estar ali, de conversar. Tem criança que não prefere muito isso, quer dizer, só você conversar já tá bom, que ela prefere ficar mais no cantinho, mas tem que observar como que teu filho é. Mas os meus filhos, eles gostam muito que eu chegue com eles, eles estão lá berrando, se esgolando, jogando no chão. O que eu faço? Primeiro de tudo, fico observando se eles, né, não vão se machucar, mas eu tento sempre falar: ó, meu bem, o que aconteceu? Você tá frustrado? Eu vou direcionando o sentimento. Se eu vejo, por exemplo, que ele quer o copo amarelo, eu falei que não é pra ele pegar o copo amarelo, sei lá, porque vai quebrar, é um copo de vidro, eu falo: não, ó, esse copo é de vidro não pode. Você ficou frustrado porque a mamãe falou que não pode, é normal, as pessoas se sentem frustradas, vem aqui no colo da mãe, e aí nisso ele tá berrando, ele não tá nem escutando o que eu tô falando, mas eu falo, sabe? Então eu pego no colo, fico ali acalmando, fico conversando, aí geralmente eles ficam falando, ah, é copo, ou sei lá, quero copo amarelo, enfim. Aí eu vou direcionando, vou falando: olha, não dá, porque senão quebra. E se quebrar, vai ter que ir no médico, vai machucar a mãozinha, vai doer. Eu vou sempre explicando, gente, seja o que for. Seja porque não quero dar um doce, seja porque não quero dar um copo, seja porque tá na vez do irmão brincar com o brinquedo que ele quer brincar, mas é uma vez de cada. Seja porque, sabe, eu vou sempre direcionando nesse sentido. Ou então, eu chamei a atenção dele porque, sei lá, ele mordeu um coleguinha, né, bateu, tomou o brinquedo do irmão, eu chamei a atenção, ele chorou. Eu falo: olha, é normal você estar se sentindo triste porque a mamãe elevou o tom de voz com você, mas você tá errado, não pode fazer isso mesmo, vamos se acalmar. E assim, gente, como eles são pequenininhos ainda, né, tem menos de 3 anos os dois, eu vou conversando e vou tentando direcionar o choro deles, né, distrair do choro. Então, assim, falo: olha lá o passarinho, né? Com o menorzinho até funciona mais. Tipo, olha lá o passarinho, olha lá a flor. Eles geralmente vão, né? Mas assim, tem que ir no que teu filho gosta. Tipo, meu filho gosta muito de caminhão. Então eu falo: vamos ouvir o caminhão. Será que o caminhão tá passando? Ou então assim, olha lá o passarinho, sabe? Coisas que teu filho gosta, né? Meus filhos também gostam de ver as imagens de padres que a gente tem aqui. Eu falo: vamos lá ver o padre, vamos lá ver a pintura, entendeu? Você vai direcionando no que teu filho gosta. Mas sim, aí as pessoas falam: mas daí você só vai corrigir você não vai corrigir o seu filho, você não vai dizer que ele tá errado, isso ia mimar. Gente, quando você vai ensinar uma pessoa a nadar, o que você faz? Você pega a pessoa que nunca nadou na vida e você joga ela lá no mar, cheia de onda, mar bravio, assim, aquele mar agitado, você joga ela lá e fala: nade. Ou você vai ali na piscina, que não tem onda nenhuma, um ambiente controlado, um ambiente calmo, você põe aqueles espaguetes e fala: é aqui que eu vou te ensinar nessa água. É óbvio, ficar na piscina, no ambiente controlado, no ambiente calmo. Então, quando seu filho está fazendo birra, gritando, se esperneando, chorando, não é nesse momento que você vai ensinar ele.
Não é nesse momento que você vai dar lição de moral. Não é nesse momento que você vai começar a falar, ah, que feio, não sei o que, não pode fazer isso, não sei o que, você tá muito errado, você tem que dividir, você tem que... Não é nesse momento que você vai fazer isso. Claro que você pode sim usar tom de voz firme, né? Eu uso geralmente tom de voz mais amoroso com os meus filhos, porque se eu uso um tom de voz muito firme nesses momentos de birra, piora a situação, aumenta o choro e demora mais pra eles se acalmarem. Então o que eu faço? Eu espero eles se acalmarem, daí eu vou lá e converso. E geralmente quando eu vejo que meus filhos estão fazendo uma coisa errada, eu já uso um tom de voz mais firme. Não é sempre que eles choram, tá, gente? Tipo, sei lá, puxou o brinquedo do irmão, fala, ó, não pode puxar o brinquedo do irmão. Com uma voz bem firme, olhando pro meu filho, olhando ver se ele vai cumprir o que eu falei. Se ele mesmo assim puxa, eu vou lá, pego da mão dele e dou pro irmão. Aí geralmente nesse momento que começa o choro e tal, daí eu vou fazendo o que eu falei pra você, né? Direcionando e tudo mais. Mas assim, gente, não é no momento da birra que você vai educar. Então, assim, não é no momento ali que teu filho tá dando show, seja na sua casa, seja no restaurante, porque ele quer alguma coisa. Não é ali que você vai educar. E principalmente quando a gente tá em ambiente público, fora de casa, a gente tem que tirar a criança do ambiente. Sabe? Porque pra gente que é pai e mãe já é difícil ouvir choro de criança, já é irritante. Imagina pras outras pessoas que não tem nada a ver com teu filho, que nem amam teu filho, nem conhecem teu filho, entendeu? Então você tá ali num restaurante, você tá ali numa festa de família, aniversário, sei lá, tua criança começou a dar show, gente, pega a criança, leva pro carro, leva pra fora, leva pra outro lugar, entendeu? Tira a criança chorando, não se perdendo, cata a criança e tira ela dali. Leva ela para um lugar o mais calmo possível, um lugar onde esteja só você e a criança. E ali, naquele lugar, você vai conversando com a criança, vai direcionando ela, vai falando, olha, filho, você tá, sei lá, você tá sentindo raiva. A gente sente raiva mesmo, mas não pode fazer isso, não pode sair batendo porque você tá com raiva, você tem que respirar, sabe? Você vai conversando. E, gente, é muito importante a gente conversar com nossos filhos. Mas, assim, pensa que você vai conversando ali, mas tá. A hora que ele se acalmar mesmo, aí você vem e conversa. O que eu gosto de fazer aqui em casa? Quando meus filhos fazem, sim, show e tal, durante o dia muito show, com coisas que são muito importantes, que eles entendam o conceito, né? Às vezes eu falo, não, ali pra ele, porque queria um copo, ele chora, beleza, isso não é tão importante assim, sabe como? Mas se é uma coisa do tipo assim, não, é dividir com o irmão, é não morder, é não bater, é, sei lá, não pegar o brinquedo do irmão, aí quando chega ali de noite, um pouco antes de dormir, que eles já estão mais relaxadinhos, mais calminhos, que não estão, né, chorando, não estão nada, eu falo com um tom de voz muito amoroso, eu falo, olha, filho, hoje, você é um menino maravilhoso, você é inteligente, você é esperto, você é lindo, a mamãe te ama, o papai te ama, mas hoje você teve uma atitude muito feia. Você pegou o brinquedo do seu irmão, isso com os dois, tá, gente? Independente, né? Tanto que eu peguei quanto maior. Se eles tiverem uma atitude ruim durante o dia, eu falo. Você pegou o brinquedo do seu irmão, isso é muito feio, não pode fazer assim. E assim, gente, eu falo isso antes de dormir, assim, com esse tom. A mamãe sabe que você é um menino muito bom, que você não vai mais fazer isso, a mamãe tá te ensinando. É normal você querer brincar com todos os brinquedos, às vezes não querer dividir, mas a gente tem sim que dividir. Ele é seu irmão, você tem que dar amor, você tem que dar carinho, não pode bater, sabe? Eu vou direcionando. E aí, eu vou trabalhando isso, gente, ao longo do dia com eles, entendeu? Sempre. A educação, tem muitos pais que acham assim. Eu falo uma coisa pro meu filho, né? Falar, por exemplo, assim, não pega o brinquedo do irmão. Ele vai lá, pega o brinquedo do irmão. Aí eu vou lá e falo de novo, só que tom maior. Não, pega o brinquedo do irmão. Aí ele vai lá e pega o brinquedo do irmão. Aí eu já começo a gritar, não pega o brinquedo do irmão. Aí ele não obedeceu, eu vou lá e bato na criança. Gente, você escalar a tua ordem não muda nada, não vai fazer a criança entender, vai fazer ela ter medo de você. O que você tem que fazer? Manter sempre um tom firme ali, firme, forte, né, mas firme mesmo. Sem gritar, de preferência, mas um tom firme, dependendo da gravidade da situação, você pode levar mais o tom, né? Se a coisa for mais grave, se ela tá batendo, é uma coisa muito mais grave do que pegar o brinquedo. Então, tem que ter essa hierarquia das coisas. Mas assim, você, sabe, do tipo assim, não pega o brinquedo do irmão e a criança vai lá e pega, você vai e tira da mão dele e dá pro irmão. Pra mostrar que você quer que a sua ordem seja cumprida. Agora tem mãe, às vezes, que tá lá berrando lá de longe. Não pega o brinquedo do irmão. Aí a criança nem sabe se você tá vendo, ela pega dela. Óbvio que ela não vai obedecer, você não foi lá ver, entendeu? A criança é assim, eles são desse jeito. Eles não têm o cérebro desenvolvido o suficiente pra saber, não, nossa, minha mãe não está aqui. Ela tá lá longe, ela falou pra eu fazer isso, então eu vou fazer isso. Não, você tem que... Criança é assim, você pega eles pela mão e vai conduzindo, entendeu? Então é isso, ai, filho, vem almoçar. E a criança tá lá longe. Não, você tem que ir lá, pegar pela mão, trazer, colocar na cadeira. É isso que é uma criança. Você tem que fazer
tudo conduzindo eles, tudo pegando pela mão, porque eles não sabem de nada, eles não sabem, a criança é meio burrinha, assim, nesse sentido, eles não sabem mesmo. A gente tem que pegar pela mão, a gente tem que conduzir, a gente tem que ensinar eles a interpretar o que eles estão sentindo, interpretar os sentimentos. Gente, o mundo é muito novo pra eles não sabem nada. Eles não sabem nem o que é ter irmão, que é tem que respeitar o irmão, que tem que dividir o brinquedo, eles não sabem na vida deles, eles, não, o brinquedo é meu, eu quero ele, pronto. É isso, eles não têm uma gama de emoções e complexidade e tudo mais que a gente que é adulto tem. E a gente precisa ensinar os nossos filhos a lidar com esses sentimentos, sabe? E ali na hora da birra, existem muitos processos ali que ocorrem no cérebro, mas principalmente, gente, o cérebro da criança se desregula. Então, se a gente ficar gritando, berrando, já que a criança gritando e berrando, o cérebro da criança não vai voltar para o estado normal, vai ficar cada vez mais em estado de alerta, né? Que o principal mecanismo que acontece na birra é o cérebro da criança entrar num estado de alerta. Então, se você fala com uma voz mais calma, um tom mais sereno, você tira a criança do ambiente ali que ela tá agitado, de repente cheio de gente, e leva para outro ambiente, vai conversando, a birra vai diminuir, porque o cérebro tende a normalizar. Enquanto o cérebro escuta ali alguém que é uma voz conhecida, num tom mais calmo, a criança vai normalizando aos poucos e muito mais rápido, gente. Sim, eu falo pra vocês, muito mais rápido. Pela minha experiência, é muito mais rápido. Quando você lida com uma birra dessa forma, a criança se acalma muito mais rápido, a criança entende muito mais rápido as coisas. E, gente, que não foi educação é isso. Você vai falar 1000 vezes pro seu filho que não pode pegar o brinquedo do irmão. E ainda assim ele vai lá e vai pegar, e você vai ter que tirar da mão dele, dar pro irmão, e vai ter aquele choro, aquela coisa. E você vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Até que vai chegar um dia que, de repente, ele não vai mais pegar o brinquedo do irmão. Ou ele vai começar a oferecer outro brinquedo pro irmão, falar, eu posso brincar, é a minha vez. Porque você ensinou isso. Porque você falou. Depois de você ter falado 1 milhão de vezes, parece que vira uma chave na cabeça, a criança simplesmente entende. Mas por quê? Porque houve toda uma construção por trás disso. Entendeu? Você tá sempre batendo naquele ponto, tá sempre falando aquilo. Então, a criança uma hora vai entender, mas demora, né? É um processo, gente. E a educação é um processo muitíssimo demorado. Então, vai demorar mesmo. Então, você precisa estar ali em cima, precisa dar outras maneiras, né? Eu ensino muito para vocês assim, agora é a vez do irmão. Pergunta pro seu irmão se você pode pegar o brinquedo. Se ele deixa você brincar um pouquinho, porque agora é a vez dele. Aí ele pergunta, eu posso brincar um pouquinho? Às vezes o outro irmão vai lá e dá, bem tranquilo, entendeu? E eles não brigam, não acontece nada. Então a gente tem que ir ensinando maneiras dos nossos filhos, assim, irem vivendo, literalmente, sabe? Irem lidando com essas dinâmicas sociais. Ter irmãos é muito bom nisso, porque você tá ali 24 horas com outra pessoa, né? No caso dos meus filhos que têm idade próxima, então você tá aprendendo a conviver um com o outro ali, a socializar um com o outro. Mas se você não tem irmãos, no parquinho, com priminhos, amiguinhos, assim, você tem que ir ensinando, você tem que ir conduzindo a situação, sabe? Porque a gente precisa ensinar os nossos filhos essas coisas, né? Ler livros também ajuda, contar histórias, mostrar como faz, sabe? Você sempre, por exemplo, uma coisa que a gente tem muito aqui em casa, quando um dos meus filhos quer muito uma coisa que é legal, por exemplo, ele quer beber água, sabe? E aí ele tá lá, chorando, gritando, um dos dois tá lá chorando, gritando, pedindo água, o que que eu falo? Eu já ensinei eles, tá? Sempre que eles estão chorando, gritando, eu falo, não é assim que faz, tem que pedir por favor e tudo mais. Então, o mais velho, principalmente, que já tem uma compreensão maior, quando ele tá lá berrando, chorando, qualquer uma coisa, fala, como que fala? Aí ele para de chorar, dá uma respirada e fala, por favor, mamãe, quero água, entendeu? Então ele já sabe falar por favor, porque a gente vai direcionando. Se ele estiver gritando, berrando, não vai ganhar. Mas se ele pedir por favor, ele vai receber o que ele pode, né? No caso, não é uma coisa que eu falei, não, é uma coisa que tudo bem, a água, tudo bem, né? A mãe falou que pode tomar água, beleza, só que não é assim que pede, é desse jeito. Aí depois que eu dou água, o que você tem que falar? Obrigado, entendeu? Só que isso não é da noite pro dia, o que você tem que falar? A criança não vai saber assim, falar, não, depois que você recebe uma coisa, você tem que falar obrigado. Então como que fala agora? Obrigado, sabe? Tem que ir conduzindo a criança, gente, porque educação é isso, é você ensinar aí nos mínimos detalhes. E a birra nada mais é do que essa desregulação emocional. A criança ainda não tem capacidade de se regular emocionalmente. Adultos fazem birras muitas vezes, né? Cada vez a gente quer uma coisa, não acontece do jeito que a gente quer, a gente fica lá frustrada, às vezes quer dar chilique, às vezes dá uns gritos, dá uns berros, chora, sei lá. Imagina, a gente que é adulto muitas vezes não sabe lidar com nossos sentimentos. Imagina as crianças, né? Elas são pequenininhas ali, estão aprendendo, estão descobrindo o mundo ainda. Então é muito importante que a gente mantenha esse mesmo tom de voz, que a gente, sabe, faça tudo que eu falei aqui nesse vídeo e lembrar sempre que educação, você não educa teu filho ali na hora do desespero, do mar agitado.
você educa na piscina, você educa quando tiver tudo calmo, tudo tranquilo, no dia a dia, com histórias, você falando com tranquilidade. Às vezes, a maneira que você conduz a situação vai levar o teu filho a fazer birra. Que nem eu falei nessa situação de não emprestar o brinquedo, né? Muitas vezes eu falo assim, ó, filho, não pode pegar o brinquedo do seu irmão, mas eu já vou ali, eu tô ali perto, eu tô observando, eu fico observando, mas se eu vejo que um tá indo querer pegar o brinquedo do outro, eu já chego perto e já falo pra evitar que chegue a tomar o brinquedo, aí um berra, o outro berra, entendeu? Você tem que estar observando, você tem que estar atento também aos seus filhos. Claro que não dá pra ficar atento 100%, né, gente? Porque às vezes eu só escuto o choro e vou ver o que tá acontecendo, porque eu tô fazendo outra coisa. Isso acontece bastante, mas quando você tá podendo, você tem que estar sempre dali de tempos em tempos dando uma olhadinha, tentando antecipar os passos dos seus filhos, sabe como? E aí o que acontece? Nessa situação, né? Você tá ali, não pega o brinquedo e tal. Às vezes, o fato de você pegar, a tua criança pegou o brinquedo do irmão, você já briga, já grita, já fala que não pode, que feio fazer isso, não sei o quê. Às vezes já faz a criança chorar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que observar. Devolve o brinquedo e fala, não, ó, peça pro irmão, pergunta se você pode. Aí pergunta, às vezes o irmão dá. Gente, evitou uma birra, entendeu? Então, assim, você tem que ir tendo esse clique, assim, de como ir conduzindo. Isso você só vai saber olhando teu filho, observando teu filho, conhecendo o jeitinho dele, a personalidade dele, o que vai funcionar melhor pra ele, tá? Eu sou totalmente contra você simplesmente ignorar a criança chorando lá, ou ficar só abraçando a criança, do tipo assim, ai, fica aqui chorando, ou ficar só parado olhando teu filho chorar. Gente, isso não vai resolver nada, não vai ajudar a criança a se regular, não vai ajudar o cérebro a voltar pro estado que ele precisa voltar. E vai demorar muito mais pra criança se acalmar, e quando ela se acalmar, o cérebro dela não vai ter aprendido nada, não vai ter desenvolvido nada, né? Então, o que você tem que, como eu falei, o que você tem que fazer, você tem que ir conversando, tirar a criança dali, distrair a cabecinha, mostrar outras coisas, falar, vamos respirar, vamos se acalmar, conversar, e falando com a criança, não ficar assim parada olhando a criança chorar. Eu vi um vídeo de uma mãe que ela fazia isso, eu fiquei, meu, coitada da criança, o menininho dela chorou até ele ficar rouco. Ficou batendo nela, falando que odiava ela. Imagina, não pode, você tem que falar, filho, não, você não odeia a mamãe. Um filho jamais pode odiar sua mãe, não é assim, não pode falar assim. Tem que ir falando, porque, gente, a criança, elas não sabem o que eles estão falando, ele nem sabe o que é odiar direito, sabe? São pequenininhos. Você tem que ir conduzindo dessa forma, porque se você achar que teu filho é um mini adulto que quer desafiar você, desafiar a tua autoridade, você vai se tornar um pai ou uma mãe que só grita, só berra, só surta o tempo inteiro. Você vai causar medo no seu filho, você vai começar cada vez mais a bater, depois cada vez mais bater mais forte, você vai começar a bater com raiva, e assim, não vai adiantar nada. Principalmente, eu sou totalmente contra bater, porque bater não ensina nada, bater ensina o quê? Existe uma área da psicologia que eles colocam ratinhos lá, né, pra fazer experimentos. E aí, o que acontece? Às vezes eles querem, se o ratinho clicar uma vez, não acontece nada, se ele clicar 2 vezes, dá choque. Então, o que o gatinho aprende? O gatinho aprende que ele só pode clicar uma vez, que ele não pode clicar 2 vezes, porque senão vai tomar choque, sabe? Então, vamos supor que a gente tá falando de bater. A criança vai aprender só que ela não pode fazer aquilo pra ela não apanhar. Ela não vai aprender que ela não pode fazer aquilo porque aquilo é errado, porque existe toda uma coisa que tem que, sei lá, dividir o brinquedo com o irmão, sabe como? Ela só vai falar, não, eu não vou fazer isso enquanto minha mãe estiver olhando, porque senão eu vou apanhar. E isso não é educação, sabe? Você tá ensinando seu filho a ter medo de você, a ter medo de apanhar e não a ter educação, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que isso ajude as mamães aí que estão me assistindo. E se vocês gostam desse conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar e deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre isso e como você faz para lidar com as birras aí nessa casa. E até o próximo vídeo. Tchau!